Olá pessoal, tudo bem? Você está no canal Pedagogics. Muitos pais, mães e professores me perguntam diariamente por que algumas crianças aprendem tão rápido e outras parecem ter o próprio tempo? Ou, o que exatamente acontece na cabecinha deles quando ensinamos algo novo? Hoje nós vamos fazer uma viagem fascinante por dentro do sistema nervoso central, ou seja, pelo cérebro da criança. Vamos falar sobre a neuropedagogia, que é essa ponte maravilhosa entre a educação, a saúde e a neurociência. Se você quer entender como seu filho ou seu aluno aprende, você precisa assistir a este vídeo até o fim. Nós vamos quebrar alguns mitos e eu vou te explicar de um jeito muito fácil como a mágica do aprendizado acontece lá dentro. Aproveita e já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você é novo por aqui e compartilha esse vídeo no grupo da escola ou da família, porque essa informação vale ouro. Vamos lá? E quem faz esse trabalho? Todo mundo já ouviu falar dos neurônios, certo? Nós temos quase 100 bilhões deles na nossa cabeça, funcionando como pequenas baterias elétricas. Mas olha que curiosidade incrível, os neurônios não trabalham sozinhos. Por muito tempo a ciência achou que as células da glia, ou neurólia, serviam só como uma cola para segurar os neurônios. Hoje, sabemos que elas são de 10 a 15 vezes mais numerosas que os neurônios, e participam ativamente da aprendizagem. Elas são as grandes zeladoras do cérebro. Temos os astrócitos, que ajudam a guiar os neurônios no crescimento da criança. Temos os microgliócitos, que atuam na neuroplasticidade limpando e fazendo a digestão de células que não funcionam mais. E os oligodendrócitos, que encapam os nervos com uma gordura chamada mielina, fazendo a informação viajar super rápido. Então, para a criança aprender, é um verdadeiro trabalho de equipe no cérebro. Então é assim que funciona. Que incrível! Agora, como esses neurônios se comunicam? Eles fazem isso por meio das sinapses, que são conexões que podem aumentar se a criança pratica muito uma habilidade, ou diminuir se ela não utiliza. Cada neurônio tem potencial para fazer até 100 mil impulsos por segundo. Existem dois tipos principais de comunicação aí dentro, a elétrica e a química. A transmissão elétrica é como se fossem timers, cronômetros biológicos pré-programados. Ela é responsável por ligar e desligar redes neurais e comanda o desenvolvimento motor da criança. É por causa dela que crianças do mundo todo de culturas diferentes começam a andar e falar em idades muito parecidas. Já a transmissão química é a grande estrela do aprendizado. Ela é um pouquinho mais lenta, mas é ela que está diretamente ligada à aquisição de novas habilidades, envolvendo os neurotransmissores. Então o desenvolvimento motor é mais elétrico, mas aprender a ler, escrever e fazer cálculos depende muito dessa química cerebral. Para entender o mapa macroscópico, ou seja, a anatomia visível a olho nu, do Sistema Nervoso Central, SNC, podemos imaginá-lo como uma grande torre organizada de baixo para cima. Nessa torre, as estruturas mais baixas cuidam das funções mais básicas e primitivas, e à medida que subimos, a complexidade aumenta. De forma abrangente, o SNC é composto pelo cérebro, cerebelo e medula. Didaticamente, a neuroanatomia divide esse sistema em 4 grandes componentes principais empilhados, além do cerebelo. Medula espinal é a base da estrutura, localizada na parte mais inferior. A medula é o órgão que menos sofre modificações durante o desenvolvimento humano e atua como uma via de mão dupla, transmitindo os impulsos nervosos do corpo para o cérebro e vice-versa. Ela recebe sensações como tato, pressão, dor e temperatura, e é responsável pela atividade motora reflexa, que é a forma mais primitiva de movimento. Tronco cerebral localizado logo acima da medula é formado por 3 partes: bulbo, ponte e mesencéfalo. Ele não é apenas uma estrada para a passagem de informações. O tronco cerebral possui centros de comando de funções vitais automáticas, como o centro respiratório. Além disso, abriga o sistema reticular ativador ascendente, SRAA, que comanda o ciclo de sono-vigília e é essencial para a atenção. Uma disfunção nessa área prejudica o aprendizado, sendo ligada, por exemplo, ao TDAH, cerebelo. Fica localizado na parte de trás, logo abaixo dos hemisférios cerebrais e atrás do tronco cerebral. Historicamente conhecido apenas por coordenar o equilíbrio, tônus muscular e coordenação motora, hoje sabe-se que o cerebelo tem um papel ativo na aprendizagem, ajudando na mudança do foco de atenção, linguagem e outras funções cognitivas.
Para que o cérebro e o restante do sistema nervoso central, SNC, funcionem adequadamente, eles contam com uma infraestrutura essencial de suporte, nutrição e proteção. Embora essas estruturas não participem diretamente do processamento do aprendizado, elas são fundamentais para manter a saúde e a integridade de todo o sistema. A neuroanatomia descreve 3 componentes principais nessa infraestrutura de suporte. As meninges. As meninges são membranas, envoltórios que revestem todo o sistema nervoso, isolando-o do contato direto com os ossos do crânio e da coluna. A sua função principal é dar forma e sustentação ao SNC, além de protegê-lo do meio externo. Existem 3 camadas de meninges. Dura mater é a camada mais externa e mais espessa. Aracnoidea é a camada intermediária. Pia mater é a camada mais interna, que fica em contato íntimo com o tecido nervoso. Quando ocorre uma infecção nessas membranas, temos o quadro clínico conhecido como meningite. O líquido cerebroespinal líquor é um líquido translúcido, com aparência de água de rocha, que é constantemente produzido e reabsorvido pelo organismo, renovando-se a cada 8 horas em um humano adulto. Função: ele atua como um amortecedor, oferecendo proteção mecânica contra impactos, além de atuar na defesa imunológica do sistema nervoso. Circulação: esse líquido circula tanto pelo interior do cérebro, em cavidades chamadas ventrículos, quanto ao redor dele, sendo depois devolvido para a circulação sanguínea. A vascularização do sistema nervoso. Como o cérebro gasta muita energia, ele precisa de uma irrigação sanguínea altamente eficiente. O encéfalo é nutrido principalmente por 4 grandes vasos sanguíneos, 2 artérias carótidas, que sobem pela parte da frente do pescoço, e 2 artérias vertebrais, que sobem pela parte de trás. O polígono de Willis. Na base do cérebro, essas 4 artérias se encontram e se fundem formando um pentágono conhecido como polígono de Willis. Essa união é uma estratégia de segurança inteligente do corpo. Se um vaso for parcialmente obstruído, o formato do polígono permite que o sangue encontre caminhos alternativos, evitando que falte irrigação em partes importantes do cérebro. Volume de sangue. Para se ter uma ideia da intensidade desse sistema, em apenas 1 minuto, circula pelo encéfalo uma quantidade de sangue equivalente ao seu próprio peso, cerca de 1,3 kg em um adulto. Imagine o nosso cérebro como uma grande e complexa metrópole que precisa se acomodar em um espaço rígido e bastante limitado, a nossa caixa craniana. Para entender como a biologia resolveu esse desafio arquitetônico, precisamos falar sobre a organização dos hemisférios cerebrais e a fantástica estratégia da natureza para otimizar espaço. Os hemisférios cerebrais e o trabalho em equipe. No topo do nosso sistema nervoso central, temos o telencéfalo, que é a estrutura que engloba os 2 hemisférios cerebrais, o direito e o esquerdo. Pense neles como as 2 grandes matrizes de comando da nossa aprendizagem. Embora sejam divididos em direita e esquerda, eles não funcionam como compartimentos fechados ou independentes. Eles se comunicam de forma contínua através de uma superponte de tecidos chamada corpo caloso. Por muitos anos, acreditou-se na ideia de que os hemisférios trabalhavam isoladamente, mas a ciência provou que ambos os lados atuam juntos em quase tudo que fazemos. No entanto, existe o que chamamos de dominância hemisférica, ou assimetria. Isso significa que, para executar funções mais complexas, como falar ou escrever, um hemisfério costuma assumir o papel de líder, trabalhando melhor com certos aspectos daquela tarefa. A otimização dos espaços, a engenharia dos sulcos e giros. Durante a gestação, vida intrauterina, os brotos que vão formar os hemisférios crescem muito e muito rápido. Como eles encontram as limitações da linha média e do próprio tamanho futuro do crânio da criança, a natureza precisou encontrar uma forma de empacotar uma superfície gigantesca de conexões neurais dentro de uma caixa pequena. Fazendo uma analogia bem simples, é como se precisássemos guardar um lençol de casal gigante dentro de uma gaveta pequena. Nós não perdemos nenhuma parte do tecido, neste caso, a massa cinzenta e os nossos preciosos neurônios, apenas os compactamos de maneira inteligente para maximizar o poder de processamento do nosso cérebro, sem precisarmos ter cabeças gigantescas. E aqui entra o conceito mais importante para você que tem crianças pequenas: as janelas maturacionais e a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade incrível do cérebro de se adaptar e moldar suas conexões. Mas o cérebro da criança não aprende tudo de uma vez. Ele segue um roteiro. A neurociência chama os momentos em que o cérebro está mais pronto e suscetível para aprender certas coisas de janelas maturacionais.
Nesses períodos, o cérebro da criança está supersensível aos estímulos do ambiente, o que permite que ela crie os engramas, que são as marcas da memória. Por exemplo, a janela para o desenvolvimento visual pleno se fecha entre 1 e 2 anos de idade. Se a criança tem um problema de visão não tratado nessa época, aquela área do cérebro não vai se desenvolver corretamente. E os aprendizados acontecem em áreas diferentes. No lobo occipital, lá atrás na cabeça, acontece o aprendizado visual. No lobo temporal, perto das orelhas, processamos as informações auditivas e muito da linguagem e memória. E no lobo frontal, aqui na testa, esse é o diretor da orquestra. Ele cuida do planejamento, da fala, do controle motor e emocional. Mas atenção, a maturação desse lobo frontal, com a capa protetora de mielina, só se completa por volta dos 21 anos de idade. Então, quando você pede para uma criança de 4 anos ter o controle emocional e o planejamento de um adulto, saiba que o cérebro dela biologicamente ainda não está pronto para isso. Respeite o tempo do seu filho. Existe ainda o mapa corporal e o roteador central do cérebro. Homúnculo de Penfield. O homúnculo de Penfield é uma espécie de mapa do corpo humano desenhado na superfície do cérebro. O material o descreve em 2 regiões distintas, refletindo suas funções motor e sensitiva. Homúnculo motor. Lobo frontal. Fica localizado na área frontal posterior, na face lateral do lobo frontal. É essa área responsável por comandar todos os movimentos do nosso corpo. Homúnculo sensitivo. Lobo parietal. Fica localizado na porção anterior do lobo parietal, que é uma região basicamente sensitiva. Essa extensa área repete a mesma organização da área motora do lobo frontal, configurando um concomitante sensitivo do homúnculo, ou seja, a parte responsável por receber as sensações de cada parte do corpo. Diencéfalo. O diencéfalo é uma importante estrutura neuroanatômica ímpar e mediana, que fica posicionada logo acima do tronco cerebral. Origem e localização. Do ponto de vista embriológico, ele surge na chamada fase das 5 vesículas durante a gestação. Conforme o cérebro da criança cresce, o diencéfalo acaba sendo praticamente encoberto pelo desenvolvimento do telencéfalo, ficando escondido lá no meio, entre os 2 hemisférios cerebrais. Função. Uma de suas principais características funcionais é abrigar o hipotálamo, estrutura que atua como o ponto de partida para a secreção da maioria dos hormônios do corpo, além de conter outras estruturas vitais. O esquema proposto pelo neuropsicólogo russo Alexander Romanovich Luria é uma forma de entender a organização neuroanatômica, baseada na ideia de que, embora os hemisférios tenham suas peculiaridades, o cérebro funciona como um todo, no que diz respeito à cognição e à conduta do indivíduo. Para explicar esse funcionamento, Luria dividiu o cérebro em 3 sistemas ou unidades morfofuncionais principais. Primeira unidade morfofuncional, ou de vigília, composição e função. É formada por estruturas do tronco encefálico e suas conexões pré-frontais. A sua principal função é reger o ciclo sono-vigília. Impacto na aprendizagem. Qualquer alteração anatômica ou funcional nesta unidade causa desatenção no indivíduo. Maturação. Geralmente, completa sua maturação funcional cerca de 12 meses após a concepção. Segunda unidade morfofuncional, composição e função. Localizada em toda a porção posterior dos hemisférios cerebrais, atrás do sulco de Rolando, é responsável pela recepção, armazenamento e análise das informações. Subdivisões. Ela lida com a visão, audição e sensação tátil somestésica, dividindo-se em áreas primárias, apenas registram os estímulos do mundo externo e os conectam às áreas secundárias. Áreas secundárias. Ficam junto às primárias, processam essas informações e são responsáveis pelas gnosias, capacidade de reconhecer e interpretar os estímulos. Áreas terciárias. São áreas de associação multissensorial, sem localização precisa, que tornam possível a noção de esquema corporal, espaço, tempo, cálculo, além da linguagem. Terceira unidade morfofuncional. Composição e função. Fica localizada em toda a porção anterior dos hemisférios cerebrais, frontalmente ao sulco de Rolando. É a unidade encarregada pela programação, regulação e verificação continuada da atividade. Características. A sua atuação permite que ocorra assimetria funcional entre os hemisférios, como por exemplo, a dominância do hemisfério esquerdo para a linguagem em pessoas destras. Memória de trabalho. Esta unidade corresponderia ao que atualmente a ciência chama de memória de trabalho, ou working memory, atuando como a memória RAM do nosso cérebro. Ela gerencia todas as outras memórias de forma instantânea para a realização de tarefas.
O desenvolvimento do Sistema Nervoso Central, SNC, é a base estrutural e funcional para que a aprendizagem aconteça. De fato, para compreender o processo de aprendizado, é imprescindível dominar a sequência em que ocorrem os eventos neuromaturacionais da criança enquanto ela cresce e se desenvolve. A influência do desenvolvimento do sistema nervoso na aprendizagem infantil ocorre de várias maneiras fundamentais. O nível maturacional, ontogenético. Quando se estuda o funcionamento do cérebro e a aprendizagem infantil, o nível maturacional é considerado possivelmente o mais importante. É ele que dita quando a criança está biologicamente pronta para adquirir certas habilidades. Janelas maturacionais e neuroplasticidade. Como diferentes aprendizados ocorrem em locais variados do cérebro, eles também se consolidam em momentos distintos, configurando verdadeiras janelas maturacionais. Essas janelas representam períodos predefinidos de tempo em que a neuroplasticidade atua de forma mais intensa. Nesses momentos de maior fragilidade e suscetibilidade do SNC, o cérebro recebe influências ambientais, somadas à bagagem genética, para moldar os circuitos neurais e formar os engramas, marcas de memória. Por exemplo, a janela de maturação da visão costuma se fechar entre 1 e 2 anos de idade. Formação de circuitos após o nascimento. Embora a construção celular do cérebro comece na gestação por meio de passos como proliferação e migração celular, a maior parte da sinaptogênese, formação das conexões e circuitos neurais, ocorre de forma mais tardia, principalmente após o nascimento. É esse desenvolvimento pós-natal, estimulado pelo ambiente, que molda os circuitos de aprendizado. Ação da neurotransmissão elétrica. Durante o desenvolvimento infantil, a neurotransmissão elétrica funciona de forma pré-programada, como se fossem temporizadores biológicos prontos para ligar e desligar redes neurais. Isso está diretamente ligado ao desenvolvimento neuropsicomotor, DNPM, garantindo que as fundações neurais estejam prontas e explicando por que crianças de diferentes etnias e origens atingem os marcos motores e de desenvolvimento em sequências e idades muito semelhantes. Maturação prolongada, mielinização. O desenvolvimento do sistema nervoso não se encerra na primeira infância. O processo de mielinização, a formação da camada de gordura que isola os nervos e acelera a transmissão de informações, inicia-se na gestação, mas continua por muitos anos. Vejam como tudo se conecta. A anatomia da aprendizagem nos mostra que o verdadeiro domínio vem quando compartilhamos o que sabemos. O que tudo isso significa na prática, no dia a dia da educação? Significa que o ambiente importa muito. A embriologia e a formação celular acontecem lá na barriga da mãe, mas a formação das conexões para a aprendizagem, a sinaptogênese, acontece de forma mais intensa depois do nascimento. O cérebro da criança nasce pronto para ser moldado pelas experiências, pelo afeto, pela forma como você conversa com ela, pelos estímulos visuais e auditivos. Mas cuidado com o excesso. Entender a neuroanatomia nos ajuda a perceber que o cérebro não é uma máquina que a gente pode sobrecarregar. Respeite o que chamamos de nível ontogenético, ou seja, a maturidade biológica de cada fase da criança. Estimular é maravilhoso, mas forçar um aprendizado para o qual a criança não tem a estrutura neurológica pronta pode gerar frustração. Entender a anatomia da aprendizagem tira um grande peso das nossas costas. Nos ajuda a olhar para os nossos filhos e alunos com mais empatia e ciência. Sabemos que não é preguiça ou falta de vontade, é biologia pura, é neuroplasticidade acontecendo a cada instante, moldando o adulto que aquela criança vai ser no futuro. Conta pra mim, qual foi a descoberta sobre o cérebro do seu filho que mais te surpreendeu hoje? Lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal e mandar para aquela sua amiga, mãe ou professora que precisa entender como a aprendizagem realmente funciona. Um beijo grande, continuem estimulando suas crianças com muito amor e ciência, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Deixe seu like e se inscreva no canal!